Olá, muito boa tarde. 40 dias com palavras, gestos e atitudes que ajudam a preparar a maior festa dos cristãos, a Páscoa. A Igreja Católica vive esse tempo litúrgico que se chama Quaresma e que encontra nas mensagens dos textos da Bíblia, lidos nas missas de cada domingo, pontos de referência essenciais. Nos próximos minutos, analisamos 3 desses textos no diálogo com o cônego António Rego, jornalista, e Frei José Nunes, professor na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. Para além dos textos da Bíblia, este tempo da Quaresma tem uma mensagem do Papa onde lança algumas propostas para a vivência deste itinerário de 40 dias. Padre Rego, que propostas faz o Papa nesse documento? Eu falo, antes de mais, das mensagens do Papa, das palavras do Papa. E a Eclésia é bem responsável por isso, porque todos os dias o Papa faz uma mensagem na missa que celebra de manhã na Igreja de Santa Marta. Faz uma pequena homilia, mas de tal maneira que daquela homilia sempre se extrai uma frase forte que nos pode guiar durante um dia e até durante uma vida. E quando faz as suas mensagens, não são assim umas tiradas doutrinais que ninguém entende, onde ele cumpre o seu dever de dizer a doutrina boa, mas que o pessoal anda à mesma, porque aquilo não avança nada. Não, ele ataca no concreto da vida das pessoas. E desta vez há 2 frases fortes, até penso que já fizemos referência, Sim. Que é o frágil, o homem frágil, desde o momento que está para nascer, até o momento que nasce, até ao ser criança, ou ser abandonada pelos pais, até ao jovem que está sozinho, que está em solidão, até ao casal que está desanimado, até aos idosos que estão perdidos e até àquele momento solene e mágico que é de dar o salto elegante para outro estádio da existência da vida. E que esse homem, quando é frágil, merece o dobro da atenção. E, portanto, na mensagem, isto é muito frontal e claro. Segundo, o dinheiro. Essa desgraça do dinheiro que não há maneira de a gente o colocar no bolso como deve ser. Entra-nos na cabeça, entra-nos no coração, entra-nos nas mãos, entra-nos no saco azul, entra-nos no bolso dos outros, entra-nos no cofre dos outros. Portanto, o que se faz com o dinheiro é, de facto, uma dança incrível, indigna do homem. E o Papa diz que isso é um instrumento, afinal, para a nossa sobrevivência e que, se temos o coração no cofre do dinheiro, está no sítio errado e a nossa vida está perdida. O homem corrompido pelo amor das riquezas não vê nada para além de si próprio. Isto é mesmo verdade. Quando estamos assim focados só para isso, estamos completamente ceguinhos na vida e até pensando que estamos à procura da felicidade. É a porta errada, nunca mais chegamos lá, porque nós comovemos isso e depois nós hoje percebemos isso melhor. Porque a comunicação social, que é tão acusada de dar desgraças, mas ela testemunha atos desses dia a dia, hora a hora. E se aparece na televisão à noite, isso é porque aconteceu de dia, não foi porque ela inventou. Pode a forma ser exacerbada, teatralizada, etc. E muitas vezes não concordo. Mas o que se passa na vida real é, de facto, a destruição, muitas vezes, do coração do homem por causa do dinheiro. Penso que é isso. O Papa, essencialmente, fui longo, mas... Quem fala bem... Não é isso, não é isso. Não é isso, é que o Papa diz isto em 2 frases e ele veio este tempo todo para dizer. Aí é que está a graça. E o texto pode ir sendo revisitado ao longo destes dias? Pode ser revisitado e deve. Porque o Papa dirige para este tempo da Quaresma, onde há alguns sinais, algumas propostas concretas para se encontrar a tal porta certa de que falava o Padre Rego. Quando se fala em jejum, abstinência... Eu acho que o jejum e a abstinência são tópicos muito concretos a viver na Quaresma. Não só, mas sobretudo nesses tempos de mais conversão para uma grande festa, como o Advento ou a Quaresma. Eu acho que podem ter muito sentido. Também podem não ter sentido nenhum. Quer dizer, se a gente faz jejum e abstinência como um sinal meramente exterior para estar só à espera de, depois de fazer umas horas de abstinência, ir comer uma grande empanzinada. Quer dizer, isso não tem sentido nenhum. Quer dizer, já a Carta aos Hebreus diz que Jesus inaugurou um novo sacerdócio. Não é o dos sacrifícios externos, das coisas superficiais sem sentido. É
o sacrifício da própria vida, quer dizer, mudar o coração. Já profetas também disseram, isso até acho que era um dos textos importantes da quarta-feira de cinzas, se bem me lembro, que era rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Quer dizer, portanto, o jejum e a abstinência podem ser muito importantes, mas se forem tomados realmente como uma mudança interior, como uma transfiguração, que é o que vai falar o Evangelho, que a gente já vai ler. E, portanto, como uma autodisciplina realmente interior que nos leve a cortar com tudo o que é excesso, como dizia o Papa na sua mensagem, e o Padre Rei agora lembrava, tudo o que é excesso de ganâncias, de dinheiros, de supérfluos, tudo o que nos leva a cortar com isso, como o jejum e a abstinência, para nos descentrarmos de nós mesmos e nos centrarmos nos outros, e no serviço aos outros, e no bem aos outros, então o jejum e a abstinência têm muito sentido, não é? Para a gente se preparar para olhar para os outros e não para nós, não é? Esse é que é o sentido profundo. O resto, depois, cada um lá sabe se come mais ou se come menos, se bebe mais ou se bebe menos, se jejua ou se faz só abstinência, enfim. Mas esse espírito do jejum e da abstinência é muito importante de reacentuar para não ficarmos materializados em coisas que podem até não ter sentido. Estou inteiramente de acordo. De facto, essa transformação é o que se pretende também através desses gestos exteriores. Vamos olhar o texto do Evangelho, analisá-lo, mas antes disso vamos escutar o texto que é do evangelista Mateus no capítulo 17. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e levou-os, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. O seu rosto ficou resplandecente como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Apareceram Moisés e Elias a falar com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, como é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda ele falava quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência. Escutai-o. Ao ouvirem estas palavras, os discípulos caíram de rosto por terra e assustaram-se muito. Então Jesus aproximou-se e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não temais. Erguendo os olhos, eles não viram mais ninguém senão Jesus. Ao descerem do monte, Jesus deu-lhes esta ordem: Não conteis a ninguém esta visão, até o Filho do Homem ressuscitar dos mortos. Frei José Nunes, estamos aqui diante, enfim, de um episódio, de um acontecimento que mostra, de alguma forma, o querer estar no estado perfeito ou então fazer o caminho para lá chegar. Exatamente, exatamente. E Jesus anuncia realmente pela transfiguração o estado perfeito e será a sua vida de ressuscitado, não é? A transfiguração prefigura a ressurreição. Mas até lá chegar há um longo caminho a percorrer. E é por isso que eles não ficam lá em cima depois, como diriam os jovens, a curtir uma boa, não é? Não ficam lá em cima, numas tendas, assim, a desfrutar, umas férias. Não, têm que descer cá para baixo. Estavam lá muito bem, aquilo era maravilhoso, eram umas férias num spa extraordinário, mas há um caminho a percorrer, então têm que descer o monte e voltar à vida. E aí o Filho do Homem vai sofrer. Vão persegui-lo e depois é que ele há de ressuscitar. Este texto também tem, enfim, eu destacaria mais uma ou duas coisas. Bem, uma teológica, que é muito sublinhada sempre, é que quando estão lá no cimo do monte, Jesus transfigura-se e ao lado deles está o Moisés e o Elias, não é? Bem, representa o Antigo Testamento, não é? O Moisés e o Elias é a lei e os profetas. Portanto, Jesus como que vem completar todo o Antigo Testamento. Jesus vem completar a lei e os profetas. Depois há um aspecto também que me parece muito interessante. Claro, é talvez um aspecto mais humano, mas que é esta questão de Jesus ter subido a um monte, se calhar também para desfrutar, mas subiu com 3 grandes amigos, o Pedro, o Tiago e o João. Do grupo dos 12, estes 3 realmente eram os grandes, dá a impressão, segundo os textos dos Evangelhos, que eram amigos com uma predileção especial, porque Jesus tinha uma predileção especial. Há coisas que só estes 3, não é? Portanto, aqui, acima do monte, são estes 3 que vão, o Pedro, o Tiago e o João. Um dia também Jesus foi fazer um milagre para ressuscitar um adolescente e também só levou o Pedro, o Tiago e o João.
no Getsémani também, Pedro, Tiago e João Grandes momentos, não é? para os grandes momentos, estes três amigalhaços, não é? Pedro, Tiago e João. E, portanto, cá está um aspecto talvez mais humano, mas que também nos ensina muito. Nós, na vida, nós somos irmãos de toda a gente e somos chamados a ser solidários e amigos de toda a gente. Mas também há pessoas com quem a gente privilegia mais a nossa relação. Não é? Tudo bem, não é? Não vem daí mal nenhum ao mundo. Pronto, e depois, claro, mas isso já vamos conversar e o Padre Rego também já vai falar, a questão da transfiguração. O que é que isso quer dizer? Mudar. Transfigura. Mudar a figura. Mas é só um aspecto exterior? O que é isso? Não é? Está a pergunta feita. Estou-te a poupar trabalho. Muito obrigado. Eu acho que foi um grande retiro espiritual. A montanha é no Antigo Testamento um lugar, e no Novo, um lugar do sagrado, do encontro com o sagrado. Muitas vezes, com Moisés, etc. E, de facto, irem àquela montanha que a gente conhece, que a gente já visitou, e que segundo a tradição é aquela mesmo. Se destaca do meio de outras, não é? Exatamente, se destaca de outras, tem uma vista admirável, mas eu acho que eles não estavam a olhar para as vistas. Eu acho que aquela experiência espiritual que se dá da revelação de Jesus, da luz que desce, da palavra que é dita, o meu filho muito amado, daquela experiência única. Acho que mais nenhum apóstolos tiveram uma experiência tão próxima da infinitude, da grandeza, da importância da figura de Jesus. Penso que isso tocou aqueles corações para o resto da vida. Acho que não é uma questão sentimental, acho que é uma questão real. Essa transfiguração é quase Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus, que toca a terra e as pessoas e as ilumina e as marca. E a gente fala às vezes em retiros espirituais, às vezes, enfim, as pessoas não têm... o que é isso do retiro? Está fechado numa casa 3 dias. Eu acho que pode haver iluminações no nosso espírito, que o bulício habitual, que a altura cotidiana do nosso viver não nos proporcionam, nem essa visão, nem essa percepção do espiritual. Eu creio que para se sentir o espiritual é preciso criar condições. E por isso, o contexto muito concreto não é uma receita, mas é uma sugestão. Quem puder tirar 2 ou 3 ou 4 dias para estar em silêncio, para estar voltado para si, para estar voltado para a luz da palavra, com o Evangelho na mão, com o partilho também que possa ter com os outros. Não quer dizer um silêncio absoluto de monge, que poderá ser, não há um formato único de estar retirado, mas esta necessidade de, em plena quaresma, nós sairmos dos nossos refúgios rotineiros e viciados para visitarmos essa montanha iluminada e pela voz que este é o meu filho muito amado. Penso que isso tem uma importância real na nossa existência. É essa a transformação que pode ocorrer? Sim, quer dizer, nós, é muito curioso, eu gosto sempre de ouvir o Padre Rego, e ele já destacou aqui vários elementos do texto, eu tinha falado também de mais um ou dois. Isto tem tanta riqueza, nós podemos pegar nisto de tantas maneiras, digamos assim. Outro aspecto será realmente esse, quer dizer, da transfiguração como anúncio da possibilidade de mudança. A ressurreição, a transfiguração prefigura a ressurreição, mudança de morte em vida, não é? Ora, isto é sinal de que as mortes da nossa existência podem ser transfiguradas, transformadas em vida. E tudo é passível de transformação, de transfiguração. A nossa vida individual pode mudar. A nossa relação com os outros pode mudar. A organização das sociedades, a política, pode mudar. A Igreja pode mudar, porque a Igreja somos nós, e nós somos pecadores, quer dizer, e a Igreja tem instituições de pecado. Olha, este Papa não tem falado tanto dos pecados que atacam a Cúria, dos pecados a que estão muitas vezes sujeitos os grandes cardeais da Cúria, não é? Quer dizer, alguns até nem levam muito a bem isso, não é? Quer dizer, ele um dia disse... Cúria é a lepra do papado. Uma coisa brutal, quer dizer. Mas isto é para dizer o quê? Eu não quero fixar-me demasiado nisso, mas também a Igreja se pode e deve transfigurar. Quer dizer, não está de fora neste todo, exatamente. Tudo, cada um, tudo e todos,
podemos transfigurar, Todo pode caso, haver uma nova luz. O texto termina com Jesus a pedir segredos e não conta isto a ninguém. É para pôr um travão nessas mudanças ou pelo contrário? Não, é para pôr um travão nessa ideia de que tudo está bem, de que já estamos aqui no monte, que já estamos transfigurados. Não, é preciso pôr não travão. Criar ilusões, não é? Não criar ilusões. Não, vamos para debaixo do monte, silêncio, nada de contar que isto pode ser diferente, vamos trabalhar para a transformação da coisa. O cristianismo, nesse aspecto, é uma religião de transformação. O cristianismo não é uma religião de cruzar os braços e dizer deixa andar. Não. A ressurreição, a crença na ressurreição, postula a convicção e o compromisso pela mudança, pela transfiguração das coisas. De forma mais breve, vamos analisar os outros dois textos. Temos que ir ao texto da primeira... Vamos ao primeiro. Vamos à primeira leitura, o livro de Gênesis. Eu demoro sempre algum tempo a ler estes textos, a meditar antes de vir para aqui, porque isto é um lugar de responsabilidade. E eu então, mais uma vez, topei o nosso querido amigo Abraão. E disse, o que foi de facto este homem? Um homem velho, a mulher, eles têm filhos, já com a vida toda arrumadinha, Deus chama-o e ele, não vou, fica atarantado, e a palavra de Deus vai e sai da sua terra, e digamos, eu creio, não sei se exagero, se exagerar paciência, eu acho que é a figura mais importante do Antigo Testamento, porque é o nosso pai na fé, e é aquele que começa a inverter, como é muito bem dito pelo comentador desse livro, começa a inverter a marcha ali do Noé, da Babilónia, aquilo estava tudo meio torto para trás. E ele começa a viagem, vamos dizer, do início da redenção. E o que isto tem de humano e o que tem de fé, Deus nem diz para onde ele vai, diz que lhe há de indicar a terra para onde ele vai. Sim, Senhor, à tua palavra vou, quando, como tu disseres. E este homem, de facto, merece toda a homenagem dos crentes e até dos descrentes que precisam aprender o que é ter fé mesmo no homem. Ele teve em Deus, mas precisamos, de facto, acreditar, senão a nossa vida é digamos, dispor sempre à nossa boa maneira e ultrapassar sempre as hipóteses de solução. E por isso eu sinto-me muito identificado, apesar de ser muito pobre e pecador, com esta grande figura do Abraão e nesta fé, de facto, de transportar mesmo montanhas. Foi este texto, um breve texto do livro do Gênesis, e diante desse mandato vai para a terra que te indicar, há aqui um apontar para um outro cenário ideal e Abraão acreditou. Sim, uma confiança às cegas, diríamos nós, quer dizer, sem ver nada, mas, e sendo velho, uma confiança em Deus. Deus faz uma promessa e ele confia. E então dispõe-se generosamente a abandonar tudo para encontrar uma vida nova. E encontrou-a. Mas isto, quer dizer, realmente é como diz o Padre Reu, o Abraão realmente é uma figura ímpar, é o pai dos crentes. Mas nós hoje temos pessoas que fazem um pouco, ou são sinal desta mesma experiência. Por exemplo, eu sou dominicano, até estive há pouco tempo, voltei a Angola, onde estive muitos anos. Eu tenho irmãos dominicanos, que foi aos 60 e muitos, ou 70 e tal anos, que começaram a ser missionários e que foram para Angola. Quer dizer, também eram velhos como o Abraão, mas foram generosamente, sentiram-se tocados, foram chamados e foram para uma vida nova. E a maior parte deles morreram por lá, quer dizer, ao fruto de terem estado lá. É extraordinário, quer dizer, essa confiança. Ainda temos hoje testemunhos vivos disto. É isso. Já agora, dizer também uma outra coisa que eu acho que também não é menos importante relativamente a esta leitura. Deus, pela criação, fez uma amizade com todos os povos. E agora aqui escolhe um homem de um povo para fazer uma aliança privilegiada com uma raça, o povo de Israel. Ok? Mas isso não significa que Deus goste mais deles do que dos outros. Isso é muito importante. Mesmo hoje nós podemos ser tentados a dizer Deus gosta mais de uns do que de outros. Não, Deus é... Qual é o pai e a mãe que gosta mais deste ou daquele filho e despreza o outro? Não, os pais gostam dos filhos, de todos, amam todos por igual. Quer dizer, então, porquê é que Deus escolheu um povo? É apenas, segundo nós dizemos, uma questão pedagógica, quer dizer, escolheu um povo para fazer um ensinamento mais pedagógico a esse povo, mas para eles serem luz das nações, porque Deus é amigo de todos, não é? E isso acho que é muito importante.
Temos que ir ao terceiro texto. Eu gostava só de dizer aqui uma coisa, e é pegar uma expressão que foi dita aqui pelo Frei José Nunes, não foi hoje, mas é o posto-se à prova. Eu acho que não há nenhum ser humano que tenha sido posto à prova de uma maneira tão dura e cruel como o Abraão. Quando Deus manda ele imolar o filho e até o anjo tocar com o cutelo, ele acreditou e depois foi salvo à última hora. Mas Deus não lhe disse que ia fazer o truque. E de facto, isso foi tudo. Isso foi dar tudo. Pronto. Era este bocadinho que eu não queria separar da vida deste homem. Está ótimo. Vamos então ao texto da segunda leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Que ideal à santidade é aí apontado, Frei José Nunes? O ideal à santidade é viver segundo o Evangelho. Aliás, o Evangelho faz brilhar a vida e a imortalidade. É assim que termina a leitura. Portanto, a vida e a imortalidade não é só para a ressurreição, para uma vida pós-morte. Não, a vida e a imortalidade podemos começar a experimentá-las aqui se vivermos o Evangelho. E ele conduz-nos à santidade. O que eu digo, me impressiona esta ligação entre Paulo e Timóteo. Há aqui uma cumplicidade, uma solidariedade. Paulo está preso, já não tem saída, sente que a morte está próxima e puxa pelo Timóteo. E anima-o, não diz, olha que eu estou a morrer, anima-o para que ele prossiga. E, portanto, esta solidariedade entre os dois, para mim, é impressionante. Como eles viajam os dois, como eles trabalham os dois, como Paulo nunca o abandona, vai-o sempre ensinando, e agora que está mesmo no fim, está como que a passar o testemunho, mas de uma maneira entusiasmante, não de uma maneira desiludida. Para mim, isso é muito importante. Timóteo ficou abalado, mas não perdeu a confiança neste empenhamento comum que fazia parte dos dois. E por certo que é também um desafio colocado nos tempos de hoje. Nos tempos dois, ao lado uns dos outros, nós temos de continuar, não a desanimar os outros, mas mesmo com a nossa fraqueza, oferecer o melhor que temos para que o reino possa continuar. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa a apresentar estas. O nosso tempo chegou ao fim, mas onde apresentámos muitos desafios. Leiam este livrinho, que é comentado por Frei José Nunes. Foi um livro que o Padre H. há pouco referiu. Exato. O comentário às leituras de cada domingo. Tem umas introduções muito interessantes, porque ninguém vai às cegas para as leituras depois de passar por aquela introdução. Fica esse convite também feito. Muito obrigado. Boa tarde. E por estarem uma vez mais aqui neste programa. Nós, mais logo, pode seguir-nos também na Antena 1 pelas 22h45. Votos de boa tarde, ótimo fim de semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.